A paz do Senhor a todos, e estamos mais uma vez, de volta à Escola Bíblica Dominical. E nesse momento, você que me assiste, eu já quero abordar você com uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: você crê que nos seus piores dias você vai viver os seus maiores milagres? Essa é a pergunta que eu faço a você nesse momento. Se você crê, então nos momentos de angústia, nos momentos de dor e nos momentos de lágrimas, o que eu quero dizer a você hoje é simplesmente ore, busque a Deus, porque é nos piores dias, nos piores momentos que nós podemos viver os maiores milagres através da oração. E orar significa falar com Deus, conversar com Deus, fazer petições a Deus. Orar significa manter um relacionamento íntimo com Deus. E em um relacionamento íntimo, nós temos a liberdade de conversar, de desabafar e de expor as nossas necessidades. Então, meus amados, apenas ore. Às vezes, estamos tão sufocados mediante as lutas da vida que não sai uma palavra da nossa boca. A gente até tenta orar, mas às vezes a gente não consegue expressar palavras. Nós só conseguimos chorar. Mas eu quero que você entenda nesse momento que o nosso Deus é o Deus que decifra lágrimas. Mesmo que nós não tenhamos palavras para expressar e apenas lágrimas para derramar, o Senhor, Ele decifra cada lágrima que nós derramamos. A Bíblia diz, queridos, que Deus é o Deus que nos assiste nas aflições, que nos livra das aflições e que está conosco nas aflições para nos dar livramentos. Lá no Salmo 46, é um salmo muito conhecido, o versículo 1 diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente nas tribulações. Tem uma versão que é a NVT, que é a nova versão transformadora, que diz que Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa força e sempre está pronto para nos socorrer em tempos de aflição. Então, se você crê que nos seus piores momentos Deus pode te dar maiores milagres, Deus pode fazer maiores milagres, então ore. Ore e confie e espere. Porque eu não estou falando apenas de palavras, eu estou falando de experiência. Nos meus piores momentos, eu clamei ao Senhor. E o Senhor ouviu meu clamor, e daquele momento que eu achava, que seria o meu fim, o Senhor transformou em um grande milagre. A Bíblia nos dá vários exemplos. O exemplo de José. José, ele foi parar em um cárcere. Um homem que tinha promessa de Deus na vida dele. Ele foi parar em um cárcere. Antes dele se tornar governador no Egito, ele foi parar em uma prisão. Só que a Bíblia nos mostra, ele não ficou lá para sempre. Passou aquele momento, aquela fase na vida de José passou. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas ele não ficou na cova para sempre. O povo de Israel foi levado para o cativeiro, mas o povo, apesar da rebeldia do povo, apesar do pecado do povo, da desobediência, mas quando o povo se arrependeu, quando o povo clamou, a Bíblia diz que o povo não ficou para sempre no cativeiro. Então, amados irmãos que me assistem nesse momento, os momentos de angústia, de aflição, de tribulação existem, mas com Deus as tribulações são passageiras. Com Deus, as angústias, a dor, elas são passageiras. Há momentos que parece que não vamos conseguir e dá vontade até de entregar os pontos. Mas aí as mãos do Senhor, que sempre estão posicionadas para socorrer, nos sustentam.
Aí vem a voz do Senhor pela sua palavra, pelo Espírito Santo que habita em nós e nos acalma. E isso nos leva a crer que o Senhor cuida dos seus. Então, o Senhor é aquele que cuida dos seus. O Senhor é aquele que nos assiste nas aflições e quando nós clamamos, Ele nos socorre. Quando temos a convicção do cuidado de Deus, nós temos também a confiança de que tudo que o Senhor Ele tem dito pela sua palavra vai se cumprir na nossa vida. Quando o coração apertar a dor, meu querido, minha querida, ore. Quando tudo estiver desfavorável para você, ore. Simplesmente ore. A Bíblia diz lá em Filipenses, capítulo 4, e o versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, as vossas orações, sejam as vossas necessidades sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Então não fique inquieto e nem ansioso. Fale com Deus. Falar com Deus é orar. Ore. Mesmo sem palavras, Ele entende o nosso coração e decifra as nossas lágrimas. Deus não vai deixar você perecer no meio do caminho. Se agarre nisso. O Senhor ouve a sua voz quando você clama. O Senhor, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa voz quando nós oramos, quando nós chamamos por Ele. A Bíblia diz, e eu já vou encerrar agora com 2 textos da Bíblia. A Bíblia diz em Isaías 65, 24. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Isaías 65, 24. A palavra de Deus diz, aleluia, que antes de nós clamarmos, o Senhor nos responderá. E ainda não estarão falando e o Senhor os ouvirá. Mateus 21, 22 diz, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então essa deve ser a nossa convicção, essa deve ser a nossa confiança no Senhor. Crermos que em meio às tribulações, em meio às dores, em meio a lágrimas, em meio a aflições, por maior que seja a dificuldade que nós estejamos enfrentando, o Senhor é aquele que, quando nós oramos, Ele responde a nossa oração. Quando nós clamamos, Ele nos socorre da nossa aflição. Então eu encerro por aqui com esta palavra. E eu não sei se vai dar certo, mas eu queria deixar um trechinho de um louvor que tem falado muito comigo. Eu não sei se vai dar para você ouvir, mas eu vou deixar esse pedacinho desse louvor para nós encerrarmos, que diz assim. Que em meio a vales eu tenho paz, não estou só. Glória a Deus. Beleza e perfume, inspiração, amor maior, presença constante, inabalável, me faz viver a presença de Deus. Confiarei. Em qualquer vale, eu sei que só não estarei. Aleluia. E eu encerro por aqui, amados. Acredite que em todo e em qualquer vale, nós não estamos só, porque o Senhor está conosco. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.